Vamos começar ouvindo a vereadora Graça Amorim, que é uma espécie de vice-líder, né, do prefeito ali na Câmara Municipal. Ela explica porque que solicitou uma audiência pública para discutir a privatização da AGESPISA. É isso mesmo que você ouviu. Privatização da AGESPISA, um órgão estadual. Acompanha. O doutor Pessoa solicitou o vereador Valdemir Vigílio para ocupar uma pasta na secretaria e eu, como primeiro suplente, eu assumi. Estou fazendo aqui um trabalho, acredito que é um trabalho que está sendo reconhecido pela cidade, dando a nossa contribuição nos projetos que são importantes para a cidade, aqui acompanhando, colocando para votação, pedindo apoio dos demais colegas, inclusive dos que não são da base aliada do prefeito, mas têm colaborado com a cidade. E essa decisão de partido e tudo eu vou deixar para a gente ver como é que vai ficar esse cenário. E em 2024 eu peço até as luzes de Deus para que me ilumine e eu possa estar num partido que nos valorize, num partido que nos dê condição de disputar de igual para igual, porque eu nunca tive medo de disputar em partido grande e nem nunca fiz rejeição. Eu só quero que eu, até como mulher, seja tratada igualmente como os demais candidatos do sexo masculino. A senhora tem alguma afinidade com republicanos? Eu tenho afinidade com todo o partido político. Eu, às vezes, até faço umas escolhas, sobretudo nas estaduais, vendo o que é melhor para o Piauí, para a nossa cidade de Teresina. Então, eu não tenho problema de ausência de diálogo com ninguém, não. Hoje, vamos lá, começando com essa audiência pública. Eu não entendi aí como é que é essa história dessa audiência, o que é que isso pode interferir no processo que é do governo do estado e que Teresina está fora, pelo menos a zona urbana, né? Tá dentro da zona rural, mas a zona urbana está fora porque já é uma subconcessão. Não seria, sei lá, uma perda de tempo, embora esteja contemplado na zona rural? Mas é que ouviu lá, não? Pronto, ouvi. Douglas, exatamente, ela conversou com a gente isso agora recentemente, exatamente sobre isso, sobre a privatização da empresa de águas e esgotos, então, do Piauí, a AGESPISA. Ela falou justamente sobre como é que vai funcionar, caso então a AGESPISA venha a ser privatizada, como isso vai impactar na zona rural de Teresina, porque a Águas de Teresina atualmente ela atua na zona urbana da capital em si, mas a região rural da cidade, ela é abastecida, então, é administrada pela Águas de Teresina. Ela nos informou que essa audiência pública vai ser justamente para isso, para destacar os principais motivos e como é que vai funcionar isso na prática, para os verdadeiros moradores da região rural. Ela nos disse também que é um fato interessante que, até recentemente, a prefeitura ajudava a pagar as bombas, as faturas, né, no caso de energia, dessas bombas para aquelas pessoas que não têm aquela condição de arcar com a determinada quantia para pagar essa questão da água e a questão da energia em si. Mas que até agora essa audiência pública ela vai ser postergada só para o ano que vem, porque ela nos disse que o principal foco dela atualmente é nesse orçamento, nessas emendas parlamentares, mas que muito em breve, quando eles voltarem do recesso parlamentar, eles vão sim discutir sobre a privatização a possível privatização da AGESPISA e como isso vai impactar a população teresinense. E sobre o futuro político? Pelo que ela disse, não deve disputar pelo Progressistas, né? Sobre o futuro político dela, Douglas, ela deixou muito aberto em si. Ela, sim, tem uma afinidade muito grande com a Prefeitura de Teresina. Não descartou, a gente pôde ouvir aí na conversação que ela não descartou também se aliar ao republicano, mas que ela deixou bem claro, no Progressistas ela não fica. A Luísa Sampaio até conversou com a gente ali nos bastidores, mas que a Luísa Sampaio não está querendo que ela fique no partido mais. Nem ela e nem outras pessoas. Mas que ela disse que não tem nenhum problema de se juntar a outras siglas. Mas ela ainda está conversando sobre isso ainda, como é que vai ser a situação dela nas eleições do ano que vem. Olha só, nós vamos acompanhar agora, a gente ouviu o secretário de Planejamento, João Henrique, falando da visita dele, sobre orçamento. Agora ele fala sobre o encontro que houve do presidente da ETU, Pessoinha, com o secretário de Finanças na Câmara Municipal, que gerou toda essa polêmica envolvendo aí o vereador Antônio Zé Leira. Acompanhe.
Eu acho que o Pessoa é um excelente interlocutor. É um rapaz preparado, tem acesso às conversas com os senhores vereadores. Então não vejo nenhuma dificuldade que venha a Pessoa e outras figuras da prefeitura que possam aqui vir conversar com os vereadores. Eu acho que é sempre uma atenção para com os vereadores. Cada um faz aquilo que deve fazer. Quem faz o orçamento da prefeitura é a Secretaria de Planejamento. Então a Secretaria de Planejamento está aqui para discutir o orçamento. Agora, se alguém quer colaborar, se alguém quer fazer um outro ajuste, se alguém vier aqui discutir uma ideia, nós não temos absolutamente nada contra. João Magalhães, rapaz, o secretário foi claro, toda ajuda é válida e, digamos, assinou embaixo na visita de Pessoinha, que aliás foi Pessoinha o secretário de Finanças, né, que disse aqui o vereador Deolindo Moura, na reunião lá com os vereadores na Câmara. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. São dois pontos importantes e é bom lembrar que João Henrique tem esse perfil apaziguador, é um homem do diálogo, é conhecido exatamente pelo bom trânsito entre todos os setores da administração, e aí ele começa falando sobre essa interlocução, né, que Pessoinha fez junto ao parlamento. É certo que essa interlocução de Pessoinha deu resultado, porque só foi ele ir lá conversar com alguns líderes, inclusive que se posicionam como oposição à prefeitura de Teresina, que a Câmara conseguiu aprovar lá o direito do Executivo utilizar 10%, né, do empréstimo para pagar terceirizados. Embora seja uma medida aí, de certa forma, vista com um pouco de dúvida do ponto de vista da legalidade, né, porque seria o Executivo tomando o empréstimo para, ao invés de fazer investimentos, pagar uma conta que já se arrasta há alguns meses. Mas a aprovação da Câmara neste sentido mostra exatamente que Pessoinha foi lá e cumpriu um papel muito importante, que foi de fazer a Câmara aprovar essa liberação. É claro que isso, de certa forma, causa um certo ciúme, causa um certo estresse com o líder do prefeito, Antônio José Lira, mas para o Executivo o que importa é resolver o problema. O método, é claro que a gente só vai avaliar depois, mas se resolveu, tá ótimo para o Executivo. E depois João Henrique comenta essa questão do orçamento. E é interessante porque ele deixa bem claro, a obrigação de elaborar o orçamento é do Executivo. É a Secretaria de Planejamento que tem os técnicos capazes de levantar os dados técnicos, financeiros, de demandas do município e a partir daí elaborar uma previsão de orçamento para o ano que vem. Mas a gente sabe que na política não é muito, a coisa não é tão objetiva assim. Os parlamentares têm todo o direito também de dar a sua contribuição, de fazer uma alteração no texto. Agora, também não pode desconfigurar o projeto. É claro que existe o relator, que é um parlamentar, os vereadores têm todo o direito, com certeza, de fazer as suas contribuições, mas também não pode desconfigurar uma peça que eu volto a repetir. Quem tem o conhecimento técnico e o papel técnico de levantar as informações para embasar um orçamento do ano que vem é o Executivo através da Secretaria de Planejamento. Olha só, ainda sobre aquele episódio de adesão, ou seja, o momento em que a deputada estadual Bárbara do Firmino aderiu à pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo, ainda hoje rende, rapaz, esse assunto. Faz tanto tempo, estamos entrando no ano da eleição, mas olha o que a deputada falou na nossa reportagem. Existiu esse processo, né? Existiu esse processo contra tanto mim quanto eu, quanto outros deputados que fizeram parte aqui da nossa entrevista que nós demos, na nossa coletiva que nós demos junto ao deputado Fábio Novo no dia da nossa adesão, mas já foi indeferido pela juíza que julgou, porque aqui a Assembleia Legislativa é um lugar onde se discute política, é um lugar onde realmente as pessoas respiram política, então nada mais justo que nós estávamos passando e fizemos, né, essa anunciação a toda a imprensa. Então eu acho que aqui além de ser a Casa do Povo, aqui é um lugar onde se trata muito sobre a política piauiense, então nada mais justo do que nós comunicarmos aqui à imprensa. Nada foi usado de poderio econômico, nós fizemos uma sala que é aberta a todos, né, que é a Salão Nobre, o Salão Nobre Francisca Trindade, esse salão que está aberto sempre, qualquer que seja o partido, independente de se liga partidária, se seja base governista ou não. Então eu estou bem tranquila quanto a isso. Otávio, o negócio rendeu.
rendeu, quer dizer, bem, a gente viu mesmo ali, não é querendo falar nada não, mas foi nada ali, simplesmente as pessoas se reuniram, falaram, cada um falou ali, deputado Fábio Novo, deputada Bárbara, não teve nada, não teve estrutura, não teve absolutamente nada, quer dizer, mas faz parte do jogo político, né? Faz parte, Douglas. Eu acredito que nós temos pautas muito mais interessantes, tanto no campo político como no campo administrativo, para serem debatidos. Por isso que você observa, por exemplo, os desembargadores do Tribunal de Justiça, os conselheiros do Tribunal de Contas, os juízes que integram o Tribunal Regional Eleitoral, sempre falando que estão abarrotados de ações. Eu acho que são atitudes como essa que levam a você inchar o sistema judiciário brasileiro com ações pequenas. Eu acredito que quem entrou com essa ação já tinha de início uma ideia de que isso não levaria a nada, mas que queria causar um fato político, um fato que viesse a ganhar a atenção da imprensa, mas nós temos pautas, sem dúvidas, muito mais interessantes para ser trabalhada, tanto no campo político como no campo administrativo. Pode encerrar o jornal Dia News de hoje, encerrando. Coloca na tela cheia, e essa foto? Coloca aí na tela cheia. Coloca aí na tela cheia essa foto para encerrar o jornal, o Dia News de hoje. Está pronta aí a foto? Na tela cheia, para colocar. Só para a gente explicar. Porque toda declaração... Hein? Tá, pode colocar, não tem problema. Olha aí. Senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, trouxe uma informação... Não, deu uma declaração... que mostra essa rivalidade política com o Palácio da Cidade, melhor, também, mas especificamente com o Palácio Karnak, com o PT. Otávio Ribeiro Neto, o que disse o senador Ciro Nogueira? Douglas, o senador tem dito a lideranças, a prefeitos, vereadores, vice-prefeitos que estão filiados ao Progressista, que se em 2024, nos municípios em que o Progressistas fechar a chapa formalmente com o Partido dos Trabalhadores, ali não terá direito a fundo partidário, não terá recursos do partido para a disputa municipal. Ele conversou com algumas pessoas, inclusive no seu aniversário, que ele reuniu lideranças durante essa semana, nas comemorações dos seus 55 anos, e verbalizou isso. Essa é uma tática que está sendo utilizada por Ciro Nogueira, não só a nível de Piauí, mas também a nível nacional. O discurso é um só. No município onde progressistas se alinhar ao PT, não tem recursos do partido para a campanha. Tem mais votado, 30 segundos de cada um, Ezequiel e João Magalhães. Ezequiel, o recado está dado e não tem exceção. Progressistas, a nível nacional, se alia a republicanos, se alia ali ao Partido Liberal. E aqui é um fato histórico que há muito tempo o Progressistas foi aliado do Partido dos Trabalhadores, mas aqui justamente depois da era Bolsonaro, essas questões então estão sendo trabalhadas de outra forma, né? A nível nacional, a gente vê a questão recentemente que o Congresso aprovou a questão do STF e agora ele tenta aqui no Piauí olhar com outros olhos o Partido dos Trabalhadores, mas sempre focando no que ele sabe fazer, que é essas articulações e, lógico, em prol de continuar com os partidos da oposição nas prefeituras municipais em 2024. Aliás, aí é uma demonstração clara de que, digamos, essa divisão que ficou ali na eleição do ano passado, ela permanece e para o senador é aquela história. Está ao lado da oposição. Quem quiser aproximação com o governo não terá nem financiamento. É uma questão de estratégia política, né? De delimitar o território, até porque o senador Ciro, a gente sabe, ele faz oposição ao governo federal lá em Brasília e aqui no Piauí ele faz oposição ao governo do estado. Então ele precisa realmente saber quem de fato está com ele, tem disposição para estar com ele. A gente sabe que fazer oposição é difícil, né? Não é para qualquer um. Então o que o senador quer deixar bem claro a gente precisa saber com quem deve contar. E aí impede a aliança com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu tenho certeza que deve ter exceções. Por exemplo, em alguns municípios em que o prefeito for do Progressistas, certamente Ciro vai não vai ver nenhum problema se o Diretório Municipal do PT decidir apoiar esse candidato. Aí, obviamente, que já vai ser um problema
para o outro lado, o veto já vai ter que vir de um outro lado. Mas é realmente uma questão de estratégia política e uma forma de delimitar o território, até porque a gente sabe que 2024 já é um prenúncio do que deve ocorrer em 2026, então o time tem que estar ali entrosado e com o discurso unificado.